Queridos, eu quero falar hoje sobre posicionamento. Quem esteve no culto passado sabe que eu preguei sobre permanecer na videira verdadeira. E hoje, João 15, né, pastor Abel? E hoje eu quero falar sobre posicionamento. E posicionamento, às vezes, posicionamento é muito importante. Quando você decide se posicionar diante de Deus, você dá um sim diante de Deus, você fala amém, eu sei que a tua palavra é viva, a tua palavra fala comigo, você se posiciona como um cristão, você se posiciona como uma pessoa que quer conhecer mais de Jesus, faz toda a diferença para Deus, faz toda a diferença na sua vida também. Quando você se posiciona e diz, não, eu quero arrumar uma pessoa para casar, quando você se posiciona para abrir uma empresa, e no começo parece que é meio complicado, mas depois de 5 anos a tua empresa está gerando muitos empregos, alimentando muitas casas, muitas famílias estão sendo abençoadas por causa do seu posicionamento. São tantos os posicionamentos que às vezes nós tomamos para começar a fazer até uma academia. A gente se posiciona, né? Uns vai até final de janeiro, né? Mas a gente se posiciona. É importante nós nos posicionarmos. E eu vejo que na palavra de Deus tem uma passagem que me chama muita atenção sobre a vida de Pedro. Quem já ouviu falar sobre a vida de Pedro? Mas praticamente todo mundo. Se não foi a vida de Pedro da Bíblia, foi um tio que se chama Pedro. É ou não é? Eu tenho um tio que se chama Pedro, então não, mas eu quero falar sobre o Pedro na Bíblia. Esse Pedro, ele teve que tomar algumas atitudes, ele teve que tomar alguns posicionamentos, porque o Senhor esperava dele alguns posicionamentos, e algum posicionamento de Pedro, daquele que Jesus escolheu como um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, faria toda a diferença. Então Jesus, eu já quero declarar hoje sobre a sua vida, que Jesus, ele também te escolheu, querido. Não foi você que escolheu Jesus, ele que te escolheu. E ele espera um posicionamento seu, porque através da sua vida você vai alcançar muitas outras vidas, que vão conhecer a Jesus e vão ter uma história transformada, como a minha história foi. Então eu profetizo isso sobre a sua vida. Você que crê, diga um amém, diga um glória a Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler com você, querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 18, eu quero ler do 12 ao 18, rapidamente, alguns pontos aqui, 3 pontos rápidos que eu quero falar com você, que você vai entender um pouco sobre posicionamento. Vamos lá para a palavra, você que trouxe sua Bíblia, abra lá em João, capítulo 18, verso 12. Assim o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-no, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquela época, naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo, possivelmente João, estava seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada, tinha uma empregada ali, uma encarregada, e da porta, e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. 18, fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Veja só, a Bíblia está nos mostrando aqui, logo após o Getsêmani, onde Jesus foi capturado por aqueles soldados, inclusive estava lá também o soldado Malco, aquele que, quando Jesus foi pego, Pedro, ele pegou, tirou da sua espada e cortou a orelha do soldado Malco, e naquela noite, Jesus pegou e fez um milagre ali, ele pegou a orelha do soldado que estava no chão e colou, e o soldado ficou assim atônito. Então estava acontecendo algumas coisas ali no Getsêmani. Jesus foi capturado e levado até Anás e depois a Caifás. Então você perceba que nesse momento muitos discípulos eles se dispersaram. Então ali Jesus está sendo julgado. Essa história é muito interessante, mas eu quero focar em algumas atitudes de Pedro neste ambiente. Porque antes de acontecer isso, de Jesus ser lá questionado por Caifás, não é você o Cristo? Quem que você é? O que você está fazendo? O que você está
desejando aqui? Você é o Salvador? E você sabe que Jesus foi lá, se entregou, porque ele não tinha, inclusive, nada que pudesse julgar Jesus. Ele se entregou por amor de mim e de você, amém, igreja? E vamos lá. Antes disso acontecer, há algumas palavras que Pedro lançou sobre Jesus, porque é a primeira vez ali no versículo 17, Pedro negou Jesus, falou assim, não, eu não sou de seguidor dele não, eu nem o conheço. Mas veja bem, o primeiro ponto da minha mensagem é: atitudes falam mais alto do que palavra. Atitudes que falam mais alto que palavra. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o Pedro, lá em Mateus 16, eles estavam questionando, não precisa abrir, eu vou citar para ficar mais tranquilo aqui. Algumas pessoas estavam falando quem era o Jesus e tal, e aí Jesus pegou e perguntou para os discípulos: mas e vocês? Eu ouço falar, eu sou profeta, eu sou rei, eu sou o que há de vir. Muitas pessoas falam várias coisas, mas eu quero saber de vocês que andam comigo e estão aprendendo de mim. Aí Pedro teve uma declaração 100% espiritual. Veja bem, ele falou o seguinte, respondendo Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus 16. E aí Jesus afirmou para ele. Olha, Jesus quase que ficou impressionado, né? Como se Jesus fosse ficar impressionado, né? Jesus não fica impressionado com Pedro que nega, nem com você que fala que vai fazer e não faz, que você que, eu vou me comprometer com Deus aqui, e daqui a pouco você não está se comprometendo. Ele não se impressiona com as nossas falhas. Jesus não se impressiona. Mas vamos lá. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Que tremenda essa declaração, uma promessa, uma palavra verdadeira de Jesus para o próprio Pedro, porque ele identificou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pedra aqui é tão interessante, né, que tem uns versículos assim que me dá vontade de ficar pregando só sobre ela. Mas a pedra que Jesus edificou não é a pedra Pedro, a pedra é Cristo, ele é a rocha verdadeira. Amém, queridos? Então tá bom. Então Pedro teve essa audácia, ele foi ousado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau, maravilhoso. Só que um pouco mais à frente, Pedro ele repreendeu. Primeiro ele ouviu sobre essa pedra: eu vou te usar, você vai ser um apóstolo, você vai ser maravilhoso o que eu vou fazer com você. Aí Pedro já começou a se achar. Aí Jesus começou a contar para ele o seguinte, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 21 em diante. Falou: olha, é necessário eu ser julgado, é necessário eu ser pego, é necessário que eu seja julgado pelos sumos sacerdotes, e a palavra e que eu fosse morto, açoitado pelos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Mas Pedro, o cara que falou agora há pouco: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eu sei que o Senhor veio para ressuscitar, mesmo ele, não sei se ele estava acreditando tanto, mas mediante essa declaração, Pedro falou o seguinte, puxou Jesus para o lado, ele estava falando diante dos discípulos, puxou Jesus para o lado e falou: Jesus, olha, veja bem, não faça isso, é melhor você pegar e mudar aí a tua conversa, é melhor você fazer de outro jeito. A resposta de Jesus foi reta para ele. Olha só a resposta de Jesus para ele. Quem quer ouvir a resposta? Essa resposta é forte, hein? Saia da minha frente, Satanás. Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: oh Deus, o que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Ai, Pedrinho, você fazendo só coisinha errada, hein? Em um momento você fala coisas maravilhosas, e parece que a gente é assim também, né? Em algum momento a gente está falando: uau, tu és o Cristo, Senhor, agora eu não vou falhar um culto da vitória, eu estou junto no clã, né? Fala para o Rafa: não, eu estou junto e tal, não pode contar comigo, agora é só Jesus. Mas daqui a pouco você está querendo mudar a palavra. Deus fala para você não pecar, Deus fala para você não errar, para você não errar o alvo, para você se submeter à sua palavra, e daqui a pouco você tenta: vamos fazer diferente, Jesus. Você está tentando dar opinião para a palavra de Deus. E eu já falei aqui, repito, não é você
Não é a palavra que se submete a você, mas você que se submete à palavra. Amém? Teve uns 15 aí que falaram amém. Mas vamos lá. Teve uma declaração, tu és o Cristo. A segunda declaração, Jesus, cai fora disso. Melhor não fazer isso. E Jesus falou, te aparta de mim, Satanás. Jesus, ele não mudou com Pedro. Permaneceu com a palavra reta, hein, Rampanella? Reta. A outra declaração foi uma promessa. Que essa promessa daí que você vai dar sentido àquele texto que eu li. Ele falou assim, ó, Satanás estava tentando rodear Pedro para tragar Pedro, para matar Pedro. E aí Jesus intercedeu por Pedro. E Jesus falou o seguinte, Lucas 22, 32, abra comigo aí, para nós lermos exatamente. Lucas 22, 32. Olha o que Jesus falou, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, meu Deus, fortaleça os seus irmãos. Pedro era fundamental, ele posicionado, ele ia cuidar dos seus irmãos, ele ia converter e ia cuidar dos irmãos, ia converter os seus irmãos. O Senhor, ele já estava lá na pregação de Pedro, quando ele pregou para 3.000, hein, pastor? Porque Deus é Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Esse é o Deus que você serve. Ele já sabia, não, olhando para você, mas você é meio torto, meio barro, meio tijolo, mas deixa eu pegar essa argila nojenta aí, que eu vou fazer um vaso de honra, um vaso precioso. Foi assim na vida de Saulo, né, pastor? Saulo, quando teve um encontro no caminho de Damasco, lá com Jesus, e aí ele ficou meio atordoado, ficou 3 dias sem comer, cego, né? O homem ficou perturbado, e ele era o cara. Eu acho que Saulo, ele era forte, assim, tipo aquele cara do 300, pastor. Mas é um ponto de vista, né? Não que a Bíblia fale isso. Mas veja bem, aí, quando o Senhor falou para Ananias, um discípulo bom, fiel, um cara abençoado, Ananias, meu servo, vai lá e fala para Saulo, para ele tal lugar lá, para tal rua, tal casa. Deu uma orientação. Aí Ananias falou assim, mas Senhor, o homenzinho, o Senhor parece que o Senhor não viu. Esse cara aí está perseguindo os cristãos. Esse cara fala mal da igreja, Jesus. Ele além de perseguir, ele prende os cristãos, Jesus. Deus, é isso que acontece? Será que o Senhor não está vendo? Mas a ótica humana é limitada, a visão do Senhor é ilimitada. Amém? Jesus, sabe o que Deus falou para ele? Ananias, fica tranquilo. Eu fico imaginando, interpretando, e penso assim, será que você não lembra da onde eu te tirei, Ananias? Não passa, não está escrito na Bíblia, mas eu fico pensando, eu acho que esse cara, para se tornar um discípulo, ele era alguma coisa antes, e ele se tornou um discípulo. Aí, e Deus falou assim, para mim, este Saulo, perseguidor dos cristãos, para mim, ele é um vaso de honra, ele é precioso para mim, eu quero usar a vida dele. Meu querido, um posicionamento seu, um sim seu, talvez o mundo aí fora está esperando a tua posição, o teu não. Conte comigo, Deus, que eu vou chegar no meu trabalho, eu vou manifestar o reino de Deus, vai ser os céus aqui na terra, vai ser a tua família, tu vai converter teu pai e tua mãe, porque tu vai pregar o evangelho. Você que é um cristão, você não veio aqui, querido, para eu te massagear teu ego, não. Você veio aqui para você ouvir a palavra. Então, palavras, falou, tu és o Cristo, depois tentou negociar com a palavra, aí agora, ele pegou e declarou, no 33 ali, vamos para o próximo, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. 34, até aí, respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Aí começa aquela história do capítulo 18. Você percebeu que Jesus foi pego, Pedro já estava lá diante dos sacerdotes, lá com os soldados romanos, e aí Pedro, naquele momento que ele viu uma brechinha, ele foi lá no versículo 18, coloca lá 18, João 18. Olha o que aconteceu aqui. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio.
Estou lendo em outra versão. E se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o fogo que você está se aquecendo? Como assim, pastor? O cara caminhou 3 anos e pouco com Jesus. Ele ouviu a palavra. Ele sabia onde ele não deveria botar o pé. Ele sabia que, eu estou contigo até a morte. Eu estou bem posicionado, eu quero o Senhor. Palavras ao vento. E nesse momento ali, a primeira oportunidade que ele teve, eu vou me aquecer aqui com meus inimigos. Os caras iam açoitar Jesus, e ele estava ali. Eu não conheço esse cara aí. Sabe por que eles perguntaram, você não é o Cristo? Você é parecido com Cristo. Que naquela época não tinha essas marcas de roupa aí, não. Lá só tinha a marca de roupa de faraó, né? Não sei, acho que não. Dos escribas. Os caras eram tudo meio parecido. Era tudo cabeludo. Quem assistiu The Chosen? Ali eles ainda estão nesse patamar meio que no século 21, né, pastor? Mas os caras eram tudo meio parecido, barbudo, cabeludo, a roupa tudo meio parecida, e ainda começava a andar com Jesus, ficava mais parecido ainda com Jesus. E aí eles pegaram e falaram, não, tu é parecido sim, olha o jeito que você está olhando, eu imagino Pedro diante daquela fogueira, se aquecendo, e Jesus ali, e Pedro, não pode, eu vou negar, e a cabeça dele numa amnésia total, porque há uns minutos atrás ele tinha falado assim, eu vou contigo até a morte. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu na cruz por você, para você ficar se aquecendo com as coisas do mundo. A cruz é tão preciosa, a cruz vazia, que Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia mesmo. Que aquele lugar representa, você deu uma dificuldade, você vai se aquecer lá no mundo. A coisa ficou boa, você já nem precisa mais nem se aquecer aqui no fogo, o fogo nunca dorme, como é que é? É isso aí? Estou quase cantando. Você tem que se aquecer com o Espírito Santo. Você tem que ficar com Jesus. Não queira se aquecer com a oferta que o mundo está te dando aí, está te oferecendo. Esse fogo é momentâneo, meu querido. Vai acabar, vai apagar. Vai acabar e vai apagar. Agora, o fogo que o Espírito Santo tem para você, este fogo não apaga. Este é o fogo que vai te aquecer. Este é o fogo que vai te manter. É esse que vai manter a chama acesa. O fogo do Espírito Santo na sua vida. Olha que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9 que eu e vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou, querido. Você não acha que você está aí, eu vou só por mais um culto. Você tem um propósito nas mãos de Deus. Deus conta contigo ainda. Independente se você negou, se você falou, pastor, eu fui para a praia aí final do ano, Jesus amado, voltei meio desviado, hein? Nem que você tenha que se converter de novo. Deus é bom, Deus é misericordioso, e a misericórdia dele se renovou na tua vida hoje. Hoje, além disso, a Bíblia também nos diz, em 2 Coríntios 1, 21 ao 22, que ele nos selou com o Espírito Santo de Deus. Selou que nem, sabe selar, eu me lembro, eu não sei porquê, me perdoem, mas eu lembro que nem aquele selo, aquele negócio de marcar boi, pastor. Eu lembro do rei do gado, misericórdia. Os mais novos nem sabem o que é isso. Quem já assistiu o Rei do Gado aqui? Mas não esse que passou esses dias aí, esses 2, 3 anos atrás. Eu assisti lá em 1900 e lá vai pedrada, hein, pastor? Aí eu lembro que marcava o boi assim, e aí o boi era selado. Você foi marcado, queridos. Não dessa forma, né? Mas olha a Bíblia fala assim, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor, a garantia do Espírito Santo em nosso coração. Meu Deus do céu, se tem uma garantia melhor que essa, que o Espírito Santo na sua vida, não tem, não há. Eu escrevi aqui, a única brasa, o único fogo que você precisa aquecer é a chama do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Olha o que está escrito em Mateus 3:1. Tem várias versões,
Mateus, Marcos e Lucas, mas eu coloquei Mateus 3,11, João fala o seguinte: eu batizo vocês com água para arrependimento. Quando você se batiza, você está se arrependendo dos seus pecados. Quem deseja se batizar esse ano? Aleluia, tem que tirar uma foto, marcar aí, vamos se batizar, já é o próximo batismo. Em nome de Jesus. Aí ele fala o seguinte: para arrependimento, você se arrepende do pecado, Deus tem algo novo para a sua vida. Mas aquele que vem depois de mim, que é Cristo, é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o fogo que você precisa se aquecer todos os dias. Amém? Amém, glória a Deus pela sua vida. Finalizando nesta passagem, você sabe que Pedro negou no capítulo 18, 17, a primeira vez, no 25, a segunda vez, e no 27, a terceira vez. E eu quero que você coloque lá, o 27, João 18, 27. Mais uma vez Pedro negou, já era a terceira. No mesmo instante, o galo cantou. Sabe o que significa o galo? Quem sabe aqui? Quem anda comigo um tempo sabe, o galo não é aquele galo que você leva para fazer comida. Não come, né, galo, né? Só galinha, né? Uma galinhada é boa, inclusive, né? Quem gosta de uma galinhada? Quem poderia fazer uma galinhada aí, me convidar? Olha, ó, glória a Deus, tem um servo bom e fiel aqui, aleluia. Aplauda a vida dele em nome de Jesus. Mas ele vai convidar eu só, hein? Vocês dão um jeito aí de ir lá no dogão, alguma coisa assim. Eu vou comer uma galinhada. O que simboliza o galo, então, para vocês? O galo, pastor Abel, é o símbolo da consciência humana. O galo cantou, ele lembrou da palavra de Jesus. Antes que o galo cantasse, você iria me negar 3 vezes. Às vezes, nos falta muito posicionamento. Às vezes, eu e você, querido, nós declaramos várias palavras no começo do ano. Não, porque este ano eu vou me comprometer com Deus, eu vou ler a Bíblia, e mas daqui a pouco dá tudo errado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, Jesus te ama. Amém? Jesus ama você. Ele tem algo na sua vida, ele tem um propósito, uma promessa, ele tem um plano para você. Se na minha vida Jesus teve um plano, e olha que foi conturbada, na minha vida teve um plano, na sua vida vai ser fichinha, meu querido. E olha, você pode tomar um café comigo para você conhecer a minha história. É fácil, né, pastor Abel? Fácil que Jesus tem um plano para a sua vida. Mas vamos lá. O meu terceiro ponto é o seguinte: Jesus ainda conta contigo. Jesus é tão bondoso e misericordioso que você pode ter tido uma vida toda errada, uma vida de pecado, e que no final das contas você sente que alguma coisa, eu não sei se eu fazia tudo certinho mesmo, eu percebo que parece que alguma coisa estava dando errada, eu fazia aquilo, mas no fundo eu não era completo. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus. Sabe por que tem tantos... eu já falei isso uma vez. Como é que é happy hour? Eu nem sei falar essa palavra. Esses negócios, esses barzinhos aí, né, pastor? Final do dia, a pessoa trabalha o dia inteiro. Preste atenção nisso. Trabalha o dia inteiro. Aí no final do dia você vai lá para o happy alguma coisa. Para você tomar aquele negocinho. Há vários entretenimentos, porque o sistema tenta fazer com que você se ocupe, só que a tua verdadeira essência está lá no Gênesis, onde Adão e Eva passavam o dia inteiro ali desfrutando do Éden, é ou não é, pastor? E aí, no findar do dia, quem que aparecia? O Pai Celestial. Opa, como é que tá? Tudo bem? E aí, vocês estão gostando? Olha, e o nome desse dali que está passando, cabeludo, da selva? É leão, nós demos. Pô, mas você foi bom, hein? Leão tem cara de leão, é ou não é? Leão não tem cara de elefante, é ou não é? Meu Deus, veio um negócio na minha cabeça, eu não posso falar. Cara, Jesus amado. Jesus, me concentra, volta. Aí, no final do dia, eu não posso falar, senão vai dar até problema para mim. No final do dia, Deus apareceu, o Pai Celestial, para falar com Adão e Eva, com a sua criatura. Esse encontro com Deus nós perdemos, sabe por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. E aí o Senhor já não descia mais no final do dia.
Ele até apareceu, mas onde vocês estão? Parece que Deus, quando aparecia lá, ele perguntava: Adão, como foi o seu dia? Como se Deus não estivesse olhando para ele o dia inteiro. Olha lá, eles estão desfrutando do que eu criei, porque tudo que Deus criou, ele viu que era bom, é ou não é? E aí no sétimo dia ali, ele desfrutou daquilo, descansou. Descansar ali é desfrute. Não é que Deus cansa que nem eu e você, que estamos já cansados da mensagem. Não, você não está cansado da mensagem, amém? Posso pregar mais meia hora? Meia hora teu, 1h30. Não, estou acabando. Aí o seguinte, por isso que você foi feito para adorar a Deus, porque no final do dia, quando você está cansado, faça um teste, volte para a sua casa, coloque um louvor, e agora nós vamos adorar aqui. Pode estar tendo manifestação de alguma coisa, não, eu quero adorar Jesus, nada vai atrapalhar a minha adoração a Jesus, que tu vai ver a tua casa sendo mudada e transformada, tu vai ver que aquilo que o ser humano lá fora tenta buscar em outros lugares por aí, o Espírito Santo vai completar o teu coração. É somente o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, para completar o coração dele. Mas o terceiro ponto, como eu estava te falando, Jesus ainda conta contigo. Lá no capítulo 21, Jesus apareceu, a terceira aparição. Alguns teólogos falam até, pastor, a quarta. Eu fico incomodado com isso, mas a Bíblia fala a terceira. Vamos lá. A terceira aparição de Jesus na praia. Pedro, o cara que falou, tu és o Cristo, depois falou, não, vamos fazer diferente, não, eu vou contigo até a morte. Esse Pedro doidão, sem o Espírito Santo. Ele pegou e falou o seguinte, um cara influenciador, um líder, nato. Ele pegou e falou o seguinte, eu vou pescar. Nem pediu opinião para ninguém. Aí os discípulos falaram, depois nós vamos também. Pegaram o barquinho e foram pescar. Findar do dia. Eles passaram a noite inteira sem pescar. Amanheceu, pescaram ou não pescaram? Não pescaram. Até que chegou Jesus. Naquilo que chegou Jesus gritou para eles, filhos, tem algo para comer? Você imagina para um cara que era profissional no negócio, que era pescador dos brabos. Salmão é da salgada ou da doce? Salgada, então tinha salmão, né? Mas não tinha nenhum peixe, é só para você, volta aqui, presta atenção, eu estou acabando. Não tinha nenhum peixe. E aí eles falaram, não. Aí o Senhor, joguem a rede para o lado direito. Para o lado direito tem outra coisa que eu também explico, mas eu não vou explicar hoje. Algumas pessoas sabem, né? Você tem que saber, esposa. Aí o Senhor falou para os discípulos, lancem a rede para o lado... Tem um aqui comigo? Meu Deus, lancem a rede para o lado... Direito, isso, fala aí, trem. Aí eles pegaram, a Bíblia fala que 153 grandes peixes. Poderia falar assim, e a rede se encheu, é ou não é? Mas a Bíblia enfatiza 153 grandes peixes. Nessa situação, ela estava simbolizando que cada alma é importante para Deus. Cada peixe é importante para Deus. Cada unidade ali contada era importante para Deus. 153 grandes peixes. Naquilo, João percebeu, epa, esse cara que falou aí está estranho. Parece que eu conheço a voz dele, parece que tem alguma coisa estranha. Pedro, eu acho que é Jesus. Naquilo, Pedro pegou e vestiu a roupa, né? Eles estavam sem roupa, pastor. Estavam sem, né? A Bíblia fala que ele cingiu-se, né? Ele vestiu a roupa. Uns detalhes que talvez não façam muita diferença aqui. Mas ele colocou a roupa e saiu nadando. Olha só. O Pedro que negou, o Pedro que falou que ele era o Cristo, o Pedro que disse que ia até a morte, agora Jesus tinha ressuscitado, ele estava na praia e ele começou a nadar. Naquilo que ele estava nadando, ele começou a lembrar. Ixi, sabe quando você faz uma coisa errada com o teu amigo? Ou com o teu pai? Com tua mãe? Não sei se você... Eu lembro que eu fazia algumas artes dentro de casa, meu pai chegava e eu ficava escondido, ou eu já ia... pai, que bom que você veio e tal e tal. A minha mãe falava, fez isso. Ele já pegava a vovozinha. Quem conhece a vovozinha? É uma cinta, está repreendido. Hoje eu olho, a minha filha, eu mostro a cinta para ela. Para que serve a cinta, filha? Para amarrar a calça. Mas o chinelo ela conhece. Vamos lá. Aí Pedro começou a lembrar. Mas eu neguei ele. Como que será que vai ser? Mas Jesus é um Jesus que restaura. É ou não é? Amém, você está comigo. Jesus, quando ele foi se aproximando, que ele ficou lembrando, ele vai me cobrar, será que ele vai me cobrar?
Aí, quando chegou diante de Jesus, isso aqui é tremendo. Eu queria pregar só essa parte, na verdade. Mas tudo bem, vou pregar outra hora. Amém? Quando Pedro chegou perto de Jesus, Jesus já estava com a brasa, com o peixe e com o pão. Meu Deus. Mas Jesus não tinha perguntado: vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus tinha perguntado, não tinha? Isso aqui, querido, é um simbolismo tremendo. O que eu vejo aqui é que antes que haja uma necessidade na sua vida, houve uma necessidade na vida de Pedro. Jesus, ele já tinha provisão. Meu Deus do céu, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí. Aplauda Jesus por isso. Isso é a palavra, não é a frase motivacional, é a palavra. Jesus, Pedro chegou perto ali, ele já tinha. O fogo que ele tinha que se aquecer, não era aquele fogo lá do Sinédrio, não era aquele fogo diante dos perseguidores, daqueles que iam açoitar Jesus, não era aquele fogo não. Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, é esse fogo que você tem que se aquecer, é esse o fogo que não se apaga, é esse o alimento que você tem que se alimentar, é o que eu te dou, esse é o pão que eu te dou. E ainda Jesus pegou e pediu alguns peixes para ele, porque aqui, meu Deus, aquilo que Deus deu uma palavra para você, abra a empresa, frutifique nisso, prospere nisso, vai chegar uma hora que ele vai pedir. E aqui, na verdade, está tratando de dízimo, pastor. Cadê a tua oferta? Cadê o teu dízimo? Foi a minha palavra que declarou isso daí. Tem algumas versões que falam, pastor, que nem a janta eles tinham. Tem alguma coisa aí para jantar, porque a janta eles não tinham comido. Eu estudei em várias Bíblias, né, também, né? Sou meio louco. Mas vamos lá. Finalizando a mensagem, Edipo. Te dei R$100 para tu falar isso, né? Aleluia, um pix. Jesus perguntou para ele, perto de Pedro ali: Pedro, tu me amas? E você sabe que Jesus perguntou 3 vezes. E ali é a psicologia de Jesus. E é assim que você tem que fazer para você se libertar de algum problema. Preste atenção nisso. Pedro negou 3 vezes. Jesus foi lá e falou: tu me amas 3 vezes. E Pedro falou: eu te amo. A primeira vez, a segunda vez eu te amo, a terceira vez eu te amo. E ali, a primeira palavra foi assim: Pedro, tu me amas? Ele falou: eu te amo. E ele falou: apacenta os meus cordeiros. Depois, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tem uma diferença entre cordeiro e ovelha, pastor. E a terceira vez, as ovelhas. Os cordeiros são os ministros. Sei lá se vai fazer tanta diferença para você, mas eu gosto tanto de estudar a palavra. Me perdoem, sabe? Às vezes eu falo uma coisa que você... Mas o que tem a ver o cordeiro e a ovelha, pastor? Talvez um dia você vai ser um cordeiro. Sabe por quê? Porque um dia você vai ser um ministro do evangelho. E você vai cuidar de ovelhas. Pedro ali estava chamando, você tem vários primeiros discípulos, apóstolos aqui que você tem que cuidar. Vou confiar em você alguns líderes. E você vai apacentar esses cordeiros. E depois você vai apacentar as ovelhas. Mas o primeiro, tu me amas, de Jesus, que Pedro falou, te amo, era o amor ágape. Ele falou 2 vezes o ágape. Tu me amas, amor ágape. Amor ágape significa um amor sacrificial, que dá a vida pela outra pessoa. Jesus nos amou com amor ágape, que ele se sacrificou por mim e por você. Mesmo Pedro tinha negado, fez o que fez, tinha conhecido Jesus, e ele estava ali, tu me amas, como o amor ágape. Ele falou, eu te amo, mas não era esse te amo que eu quero ouvir, Pedro. Aí a segunda vez, aí foi para a terceira, o filéu, que é um amor fraternal, um amor de amigo. Eu amo meu amigo Rafa, um amor de amigo. Eu amo, você pode amar até o teu cachorro, um amor de amigo. Mas o amor sacrificial é o amor ágape de Jesus Cristo. E aí ele perguntou 3 vezes, e mesmo ele sabendo, Jesus sabendo, que Pedro amava Jesus no amor fraternal, um amor de amigo, eu te respeito, eu te honro. Jesus falou o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você sabe muito bem, eu estou encerrando em nome de Jesus. Lá no final, lá no Atos 2, ele e vários outros apóstolos ficaram lá no Atos 2 para receberem o Espírito Santo. Uma pessoa bem posicionada, que mesmo com as suas mazelas, suas dificuldades, seus problemas, seus pecados,
há tanta dificuldade para me seguir a Jesus, sem o Espírito Santo. Pedro foi conduzido ao Atos 2, a Jerusalém, e depois, cheio do Espírito Santo, Pedro ele foi lá e pregou para 3.000 almas e se converteram. Pedro foi lá e pregou sobre 5.000 almas, também se converteram. A sombra de Pedro passava e curava. Em um momento, diante da porta de Formosa, tinha um paralítico pedindo esmola. Pedro falou: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Pedro curou várias pessoas. Deus está levantando você. Hoje, a partir desse momento, você não vai ser uma pessoa mal posicionada. A tua posição é em Cristo, no amor dele, o amor ágape, o amor que você dá a vida por Jesus, e Jesus deu a vida por você. De você se posicionar, você ter a certeza: Jesus, eu te amo. Não, eu não somente te admiro, mas eu te amo, ao ponto de entregar minha vida, de gastar minha vida por ti. Deus está levantando uma geração, e essa geração é você. Não ache que vai ser a geração que vem ou a geração que passou, é você, meu querido. Deus está falando com você hoje, nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé. Já preguei demais, nem era para eu ter pregado hoje, era só para ter passado a mensagem. Eu quero que você coloque no teu coração hoje, meu querido, que você precisa se posicionar. Eu estou falando sobre posicionamento. Uma pessoa posicionada, ela fala com unção, ela fala com um Espírito Santo. Uma pessoa posicionada, ela transforma a sua casa. Uma pessoa bem posicionada transforma o seu marido, transforma os seus filhos. Uma pessoa bem posicionada. Se porventura, em algum momento da sua vida, você deixou de ser posicionado, você falou algumas coisas e aquelas palavras foram ao vento, você falou e logo depois você mudou de palavra, você disse que ia até a morte, você não foi. Você tem que reconhecer isso. Reconheça que você precisa de Jesus, reconheça que você precisa do seu amor. Mesmo Jesus vendo você, os olhos deles estão fitos em vocês, querido. Jesus, ele está contando contigo. Só que pare de querer contar e confiar na sua própria força. Eu não sei se eu estou pronto para me batizar, eu não sei se estou pronto para me comprometer com a igreja, com Jesus. Não tem a ver com a Getsemane, tem a ver com Jesus. É com Ele que você tem que gastar a sua vida, amém? É com Ele. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, eu quero orar pela sua vida. E o grupo de louvor vai me ajudar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, medite um pouco sobre a sua vida.